Deus santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aqui estou eu, Senhor, diante de Ti mais um dia, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, já quero desde já confessar com a minha própria boca que eu dependo de Ti para ministrar a Tua palavra. Meu Deus santo e Deus querido, que eu diminua, que o Senhor cresça. Pai, aí está um povo que necessita ouvir a Tua voz. Pai, aí está um povo que saiu das Tuas casas para ouvir o Senhor falar com eles. Meu Deus santo e Deus querido, que eu te peço nesta noite, não permita, meu Deus, que nem o meu e nem o Teu aniversário venha impedir este momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor, glórias a Deus, ela vai nos falar que Jesus, ele está entrando em Cafarnaum. E quando Jesus ele entra em Cafarnaum, a direção dele é uma das sinagogas que se encontravam ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus ele vai encontrar uma das sinagogas em Cafarnaum para se o ensinar. Porque Jesus ele amava ensinar nas sinagogas. Jesus era de costume sempre ele visitar as sinagogas para ministrar a palavra. Louvado seja o Senhor. Aí eu pergunto à igreja, vocês sabem o que era uma sinagoga naquele tempo? Quem sabe aqui levanta a mão. Sinagoga, igreja, era um lugar basicamente como este aqui. Era um local onde os judeus se reuniam para ouvir a mensagem de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Eu acredito que sinagoga era uma casa onde eles se reuniam, onde tinha púlpito, eu acredito assim, onde havia algumas cadeiras para o povo se assentar, louvado seja o Senhor, e nessas sinagogas era ministrado a palavra de Deus. Tinha alguém ali que tinha a responsabilidade de ler a mensagem, a palavra do Senhor. Eu acredito que naquele tempo havia alguém para que pegasse, vamos dizer, os pergaminhos. Naquele tempo não era Bíblia. Naquele tempo não era como nos dias de hoje, Bíblia, escrito todas as palavras em um livro só. Naquele tempo eram pergaminhos. Oh, Jesus. E eu acredito que havia um local onde ficavam esses rolos, a qual havia a palavra de Deus escrita neles. E tinha alguém que ia até lá, pegava o rolo com a palavra de Deus e entregava ao ministrante da palavra. Naquele tempo, nas sinagogas também louvava como nos dias de hoje. Só que os louvores eram diferentes. O que eles louvavam nas sinagogas eram salmos, salmo de Davi, aleluia. Que são louvores e cânticos ao Senhor. E eles louvavam ao Senhor, tinha o momento da palavra, aleluia. E todo o povo ali se reuniam para ouvir, como assim de costume. E Jesus sempre, ele gostava de ensinar na sinagoga, aleluia. Por quê? Porque era ali aonde se reunia a maior parte do povo de Deus para aprender os ensinamentos do Senhor. Ensinamentos esses a qual os escribas o ensinavam. Glórias a Deus. E Jesus ele amava, aqui no capítulo de Lucas, capítulo de número 4, versículo 15. Glórias a Deus, quem puder abrir a sua Bíblia, abra. Vai nos dizer assim: e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Glórias a Deus. Aleluia, Lucas Deus. capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Jesus, ele ministrava nas sinagogas. E quando Jesus ele ministrava nas sinagogas, a palavra nos diz que ele era louvado. Glória a Ele Deus. era glorificado. Por quê?
Porque Jesus ele dava um ensinamento diferente do que os escribas o ensinavam. Glórias a Deus. Aqui em João, capítulo de número 18 também, quem puder abrir, abra. João capítulo 8, versículo 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo onde os judeus sempre se ajuntavam, e nada disse em oculto. Então vocês vejam aí a palavra testificando para mim e para você que Jesus ele amava, ele gostava muito de ensinar na sinagoga. Jesus pregava a palavra de Deus nas sinagogas e nos templos. Ou seja, Jesus ele sempre amava ministrar a palavra. Aonde havia uma sinagoga, ele gostaria de estar lá, e o que ele pudesse fazer para instalar, ele estava para ministrar a palavra. Aleluia. E nós sabemos que quando Jesus entrava numa sinagoga para pregar, aleluia, vamos dizer assim, que o fogo caía. Porque os ensinamentos de Jesus eram diferentes. Por quê? Porque os escribas, eles ensinavam somente aquelas doutrinas passadas por os anciões. Aleluia. E pergaminho em pergaminho. Só que Jesus, ele pregava nas sinagogas o que ele ouvia do Pai. Ou seja, a palavra já era Cristo. E ele pregava com autoridade. Jesus ele pregava com autoridade. Jesus ele tinha firmeza na tua palavra. Era por isso que fazia toda a diferença na hora da palavra, na hora em que Jesus ia pregar. Era a firmeza, era a autoridade que Jesus tinha quando pregava a palavra do Senhor. Ele tinha firmeza no que ele falava. Aleluia. Porque ele não somente ouvia, mas ele também testificava do Pai. Aleluia. Aquelas palavras. Porque o Pai estava nele e ele no Pai. Aleluia. E os escribas falavam somente aquilo que eles ouviam ou aquilo que eles liam ali naqueles pergaminhos, aonde estava escrita a palavra do Senhor. Por isso que fazia toda a diferença. Eu vou dizer aqui mais na frente o porquê que quando Jesus ministrava fazia toda a diferença. Nós vemos, irmãos, que hoje em dia está diferente de antigamente. Vamos ter aqui como uma sinagoga, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Aqui está sendo ensinada a palavra do Senhor. Eu acredito que Jesus está aqui. Glórias a Deus. Só que antigamente nas sinagogas o povo se reunia. Era uma multidão de pessoas que vinha. Naquelas sinagogas havia até lugares para as crianças ficarem, para ouvir a doutrina, a sã palavra do Senhor. Hoje em dia nós vemos as igrejas praticamente vazias. Olha como se encontra a casa do Senhor. O próprio Jesus, que já era a palavra, ele gostava. E aonde a palavra está, ele está também. Se havia uma sinagoga em tal lugar, Jesus ia. Hoje em dia, nós sabemos que há culto aqui, há culto ali, e nós não estamos nem aí para a palavra do Senhor. O povo não está nem aí para a palavra de Deus. Só que o próprio Jesus, ele fazia questão de participar das sinagogas. Como de fato que nós lemos em Lucas e em João, aleluia, que aonde havia uma sinagoga, Jesus estava lá. Jesus gostava de ir para lá ensinar a palavra dele. Aleluia. Jesus ele gostava de pregar. Jesus ele gostava de falar a verdade. Aleluia. Glórias a Deus. João 8, 26. Vamos lá. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Glórias a Deus, vou repetir mais uma vez. Parte B. E o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. De quem Jesus tem ouvido? Do próprio Deus. Aleluia. Jesus, ele tem pregado e ensinado que ele tem ouvido do próprio Deus. Não é o que fulano tem falado, não é o ensinamento que os anciões têm levado adiante, mas sim o que ele ouvia da boca do próprio Deus. Jesus, ele fazia questão de passar para mim e para você, naquele tempo, o que ele ouvia do próprio Deus. Aleluia, Deus. Ele não falava do que ouvia do homem, mas sim do próprio Deus. É aí onde nós vemos que está toda a diferença de uma pregação de Jesus para uma pregação dos da sinagoga. Louvado ao Senhor. É aí que está toda a diferença. Porque imagina você ouvindo algo da parte de Deus para pregar para alguém. Você vê que autoridade você tem para ministrar aquela palavra, porque você ouviu do próprio Deus. Agora veja a diferença de quando você ouve de alguém algum tipo de ensinamento e você quer passar esse ensinamento. Você fica com uma pulga atrás da orelha. Você está pregando sem firmeza. Você está pregando sem autoridade, glórias a Deus. Mas você veja quando alguém recebe um recado da parte de Deus para entregar para outro. Olha só a autoridade que ele chega dessa pessoa para entregar o recado de Deus. Você vê a diferença até no falar. Glória seja dada ao Senhor. Você vê a firmeza até no falar. Jesus não tinha autoridade só no falar. Jesus, ele tinha autoridade também na sua prática. Sabe por quê? Porque ele não só pregava a palavra, mas ele também tinha prática da palavra. E isso fazia toda a diferença. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus estava ensinando naquela sinagoga em Cafarnaum, a Bíblia diz que ali havia um endemoniado. E quando Jesus ele começa a ministrar a palavra, a Bíblia diz que aquele endemoniado se agita, vai até Jesus e diz: o que tenho eu contigo, Jesus é Nazareno? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Aquele demônio que estava alojado naquele homem, dentro daquela sinagoga, ele se agita. Ele se espanta com a presença de Jesus. É aí aonde eu quero chegar com você. Aleluia. Veja só, a palavra diz que aquele demônio estava ali naquele homem, na sinagoga. Aí você pergunta: e por que aquele demônio só se manifestou quando Jesus estava pregando? Por que aquele demônio não se manifestou quando os escribas estavam pregando a palavra? Porque não tinham autoridade nenhuma para pregar a palavra de Deus. Aleluia, Deus. É aí onde está toda a diferença de alguém que prega com autoridade, de alguém que tem autoridade para alguém que não tem. Glórias a Deus. A autoridade, ela faz diferença. Glória a Deus, aleluia. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Você veja que a Bíblia diz que estava ali um homem com um espírito imundo. Estava ali um homem com um espírito imundo. Mas eles sabiam que aquele homem estava com espírito imundo? Não sabiam.
É o que acontece hoje nas igrejas. Às vezes o culto está rolando, mas está assim de pessoas possessas de demônios. E os demônios não se manifestam para ser expulsos, porque quem está pregando não tem autoridade. Porque quem está falando e ministrando a palavra está sem autoridade. Não prega com autoridade, não prega com firmeza. A Bíblia diz que aquele demônio que estava na vida daquele homem só vai se manifestar quando Jesus começa a pregar. Aleluia, Deus. Quando Jesus começa a ministrar a palavra, aquele demônio se agita. Aquele demônio agora começa a se demonstrar, aleluia, que está na vida daquele homem. Aquele demônio se manifesta no meio daquela sinagoga e pergunta a Jesus: o que tenho eu contigo? Vieste nos atormentar? Agora veja só que a Bíblia diz que era um demônio. E quando aquele demônio fala com Jesus, ele diz: vieste nos atormentar? Ele coloca no plural. Eu acredito que aquele demônio estava representando a casta de demônios que há na humanidade, que há na terra, que há no centro da terra. Porque ele não diz: vieste me atormentar. Não, ele diz: vieste nos atormentar. Vieste nos perder. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando for aquele grande dia, os demônios se darão como perdidos. Eles já são perdidos, mas naquele grande dia eles serão perdidos totalmente. Sabe por quê? Porque serão lançados no lago de enxofre, de fogo ardente. Deus. Aí eles dizem: vieste nos perder, já vieste nos atormentar, já vieste nos perder de vez, porque eles já são perdidos. Mas só falta uma coisa acontecer, que é naquele grande dia, onde todos os demônios serão lançados no lago de fogo ardente. Glórias a Deus. Eles perguntam: não é o tempo? Porque tu já vieste? Eles pensavam que Jesus já veio ali para os lançar no inferno. Glórias a Deus. Para os perder de vez. Veja só, um demônio estava representando toda a casta de demônio que há na humanidade, que há na face da terra, espalhado por toda a terra. Demônio não suporta ouvir alguém pregar com autoridade. Demônio não suportou ouvir Jesus pregar. Você veja que quando Jesus, aleluia, ele vai repreender um espírito imundo de um jovem lunático. A Bíblia diz que quando aquele jovem, aquela criança chega até Jesus, ele começa a se debater, se convulsionar, se bater no chão, se bolar para um lado e para o outro. Por quê? Porque não suporta a autoridade que há em Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Os demônios não podem suportar a autoridade que há em você. O Senhor, Ele tem nos dado autoridade. Aleluia. Se não me falha a memória, em Lucas 10, o Senhor Jesus, Ele deu autoridade aos seus discípulos para curar enfermos, expulsar demônios. Aleluia. Para fazer a obra com autoridade. E aonde os discípulos do Senhor chegavam, os demônios se sujeitavam a Ele. Os enfermos eram curados. O que eu quero dizer nesta noite é que aonde não tem autoridade de Deus, demônios se escondem. Aonde não tem autoridade de Deus, os demônios se alojam. A casa que não tem a presença de Deus, que não tem a autoridade de Deus, os demônios fazem dela moradia. Sempre aonde Jesus
Jesus chegava, os demônios se sujeitavam a ele. Os demônios não suportavam olhar para Jesus, porque quando eles olhavam para Jesus, eles viam a autoridade que havia em Jesus. Você veja que em Marcos vai nos contar, aleluia, que Jesus chega em Gadara. E Jesus chegando em Gadara, ali havia um homem possesso, endemoniado com legiões. E a Bíblia diz que assim que Jesus bate o pé naquela praia, aleluia, aqueles demônios que atormentavam a vida daquele homem correram até onde estava Jesus e se prostraram diante de Jesus. Porque Jesus, ele tinha autoridade. E aí, Jesus, ele tem autoridade. Jesus, ele tem poder. Não é diferente de hoje. Porque Jesus está em mim. Jesus, ele está em você. E se Jesus está em mim e em você, a autoridade dele está em mim e você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Se alguém ainda não prega, não fala do Senhor, ainda não tem autoridade para ministrar, se alguém não tem firmeza no que fala, está faltando uma coisa: a presença de Jesus na vida dele. Aleluia, Deus. Porque eu quero dizer uma coisa: aonde Jesus pisar a planta do pé dele, demônio não fica. Aonde Jesus pisar a planta do pé dele, enfermidade não fica. Glória a Deus. Aonde Jesus pisar a planta do pé dele, problema não fica. Doenças não ficam. A tempestade ela se acalma. O barco ele começa a ter direção. Porque com Jesus é tudo diferente. Você veja que os das sinagogas estavam ali pregando, ministrando. Eu acredito que o demônio lá alojado na vida daquele homem, só mangando deles, só rindo deles, aleluia. Mas alguém com grande autoridade chegou ali naquela sinagoga, por nome de Jesus o Nazareno, a qual os próprios demônios o reconheceram como Santo de Deus. Aleluia, Deus. Os próprios demônios conhecem Jesus como o Santo de Deus. Os próprios demônios acreditam em Jesus. Aleluia. Acredita na autoridade que é em Jesus. Acredita no poder que Jesus tem. Diferentemente do ser humano. Tem até algumas teologias aí que dizem que não há inferno. Não acreditam no Senhor. Não acredita que há inferno. Alguém que está falando sobre o Senhor, sobre a palavra, prega dizendo que não existe inferno. Sendo que os próprios demônios sabem que existe inferno e que existe o Senhor Todo-Poderoso, o Santo de Deus, Aleluia. Jesus de Nazaré. A casa de Deus ela tem que ter autoridade, igreja. A casa de Deus não pode habitar demônios. A casa de Deus não pode habitar enfermidades. Glórias a Deus. A casa de Deus tem que habitar é o poder de Deus. Glória. É a autoridade de Deus. Aleluia. Quando aquele demônio ele se manifesta, porque onde a presença de Deus está, o demônio não fica quieto, ele tem que se manifestar. E quando Jesus começa a ministrar aquele demônio, ele se manifesta. E ele olha para Jesus. Aleluia. E quando ele está falando com Jesus, Jesus diz: cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Jesus não estava de brincadeira com o demônio. Jesus ele não brinca com o demônio. Aí nós vemos aí em alguns vídeos no YouTube os pastores fazendo exorcismo dentro da igreja para ganhar, aleluia, plateia.
para ganhar aplausos, para ganhar galardão. Aí eles pegam alguém que está possesso de demônio. Aí ficam lá naquela peleja. Está amarrado. Coloca a mão para trás. Aleluia. Fica de joelho. Se abaixa. Se prostra. Agora eu pergunto, para que isso? Porque eu conheço na palavra que demônios, eles é para ser expulsados. Demônios não é para eu e você estar conversando com ele. Demônios não é para que nós vamos estar brincando com ele dentro da igreja. Você perceba que quando aquele demônio está falando com Jesus, o que é que Jesus responde a ele? Quando aquele demônio está pronunciando algumas palavras, o Senhor corta pela cepa a conversa de Satanás. E diz, cala-te e sai dele. Não é para que nós vamos estar ouvindo a voz de Satanás. A voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus. Não é para eu e você estar ouvindo a voz de Satanás, dos demônios. Quando ele vier com a palavra, quando você perceber que é o próprio diabo que está manifestado em alguém, e vem ter conversa com você, você tem que cortar pela cepa aquela conversa. Porque você tem autoridade para isso. O Senhor tem dado autoridade a você de repreender, aleluia, de cortar a conversa com demônios. Nós temos que levantar a mão e repreender no nome do Senhor Jesus, para que ele venha bater em retirada. E para isso, nós temos que ter autoridade de Deus. Aleluia. Como é que nós temos autoridade? Como é que alguém pode ter autoridade de pregar a palavra, de expulsar demônios, de curar enfermos? Como é que alguém tem autoridade de ministrar uma palavra, ou seja, dar um sermão para uma igreja? Como é que você consegue essa autoridade? Como era que Jesus tinha essa autoridade? Como era que Jesus pregava diferentemente dos escribas nas sinagogas? Jesus, ele usava a autoridade que havia nele. A autoridade é essa que ele recebeu do Pai, assim como eu e você recebemos. Só que para que nós venhamos usar essa autoridade, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que acreditar no Senhor, nós temos que ter confiança na palavra de Deus. Como é que alguém vai ter autoridade de expulsar o demônio, ou de colocar a mão no enfermo e ele ser curado, se não usufrui da palavra de Deus, se não pratica a palavra de Deus, se não obedece a palavra de Deus? Você veja que havia um homem endemoniado, e alguns homens foram lá para expulsar aquele demônio. E o que é que acontece? Os demônios deram uma surra nele. Por quê? Eles não expulsaram. Porque não tinham autoridade nenhuma. E alguém só expulsa demônio, só repreende enfermidade, e ela vai embora, ou os demônios vão embora, quando se tem autoridade. Aleluia, Deus. Não vá colocar a sua mão na cabeça de um endemoniado sem você ter autoridade. Não vá orar por alguém que está enfermo sem você ter autoridade, porque você vai passar vergonha. Você perceba que aqueles homens que foram expulsar aqueles demônios levaram uma surra. Tiveram suas roupas rasgadas, porque eles não tinham nenhuma autoridade. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles não criam verdadeiramente em Jesus o Nazareno. E passaram vergonha. Você quer ter essa autoridade?
Levante sua mão em nome de Jesus. Aleluia. Só levanta sua mão se você quer ter a autoridade de expulsar demônios, de Glória curar a Deus. enfermos. Aleluia. Glória a Deus. Comece a obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Comece a dar crédito à palavra do Senhor. Se a palavra disser faça isso, você tem que fazer. Se a palavra disser não faça isso, você não tem que fazer. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. Porque Aleluia. é obedecendo a palavra de Deus que você obtém autoridade sobre a sua vida. Glória a Deus. Jesus, ele em si, já era a própria palavra. Jesus, ele é o pão da vida, e o pão da vida é a palavra de Deus. E eu e você temos a capacidade de obter a autoridade que Jesus tinha. Porque Jesus diz: se vós crer, farás obras maiores do que as que eu já fiz. Aleluia. A palavra está mentindo? Não mente. Se a palavra diz que se nós crermos, faremos obras maiores do que a que Jesus fez. E por que é que não acontece? Porque Jesus disse: se vós crerem. Aí está faltando o que na minha vida e na sua vida? Crer. Glória Está a Deus. faltando acreditar Louvado seja na palavra do Senhor. o Senhor Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. Se você quer que o mal seja expulso da sua casa, da sua vida, aleluia, as enfermidades vão embora. Comece a crer. Comece a obedecer. A palavra diz que quanto mais se busca, mais se recebe. É buscando que se recebe, é procurando que se acha, é batendo que a porta abre. Aí quando alguém não tem autoridade, é por quê? É porque Jesus não quis dar? Não. Porque Jesus, ele tem autoridade para dar a qualquer um de nós. Sabe por que nós não temos muitas das vezes? Porque nós é quem não procuramos a autoridade. Nós é quem não fazemos por onde ter essa autoridade. De expulsar demônios, de curar enfermos. A casa de Deus, igreja, Glória a Deus. não é para habitar demônios. A casa de Deus é para habitar na presença do Senhor. Mas, se nós formos olhar com um olhar espiritual, muitas das vezes há mais demônios dentro da casa de Deus do que próprias pessoas. Vocês acreditam nisso? Aí você pergunta: mais demônio dentro da igreja? A própria palavra nos prova que Jesus entra em uma sinagoga onde havia um homem endemoniado. Próprio Satanás foi falar com Deus a respeito de Jó. Ele se camuflou no meio dos filhos de Deus. Aleluia! No momento em que ia ter um encontro de Deus com seus filhos, Satanás, ele se camuflou no meio deles e foi para este encontro. Aí você diz: ah, porque eu vou para a casa de Deus, o demônio não vai habitar lá? Habita. Se não tiver a autoridade de Deus na casa, o demônio habita nela. É por isso que nós temos que obter a autoridade de Deus, para que os demônios não habitem aonde nós estejamos. Tem pessoas que vai começar um negócio e o negócio está errado. Tem pessoas que têm um sonho, mas o sonho não se realiza. Por quê? Porque
o demônio está no meio. Porque o demônio está alojado. Aí quando o demônio está no meio, nada acontece. Você perceba que quando Jesus não estava na sinagoga, os escribas estavam lá pregando e nada acontecia. Os escribas estavam ministrando a palavra e nada acontecia. Nenhum enfermo era curado. Os demônios não se manifestavam. Mas quando Jesus entrou, igreja, o demônio ele teve que bater em retirada. Glória a Deus. Quando Jesus pisa o seu pé em Gadara, aquela legião que está na vida daquele homem bate em retirada. Quando Jesus está na presença daquele jovem lunático, o demônio que estava na vida dele bate em retirada. Aleluia! Aonde há a presença de Deus, há a autoridade de Deus também. Amém? Amém. Fica de pé em nome de Jesus.